Irmãos e irmãs, paz e bem. Setembro é o mês dedicado à Bíblia, o livro sagrado que narra a história da aliança de Deus com o povo de Israel. No seu êxodo, saída da escravidão do Egito para a libertação e a terra da promessa, contemplamos a trajetória de fé e esperança desse povo, que tem Moisés como seu grande líder. O último capítulo do livro do Deuteronômio nos apresenta a visão que Moisés teve da terra da promessa, quando estava sobre o Monte Nebo. Dopo um percorso di 40 anni nel deserto, gli israeliti si accampano di fronte a... Depois de um percurso de 40 anos pelo deserto, os israelitas acampam diante de Jericó e Moisés recebe de Deus a ordem de subir ao Monte Nebo, que faz parte dos montes Abarim, os montes que ficam do outro lado do Jordão. Dali, ele chegará à terra prometida, com a qual sonhou por 40 anos ao longo do caminho pelo deserto. Cerca de 55 quilômetros ponto a ponto separa o Monte Nebo de Jerusalém. Nas manhãs especialmente límpidas, dá para enxergar os telhados da Cidade Santa do outro lado do Vale do Jordão, pouco além da extensão do Mar Morto. Perciò il Monte Nebo è il simbolo della visione della terra promessa, la visione che Mosè ha. Portanto, o Monte Nebo é o símbolo da visão da terra prometida, a visão que Moisés tem antes de morrer. E isso já é um dom. E também um símbolo muito significativo da vida humana, que sempre tem diante dos olhos uma visão do que a espera, do que Deus doa. Che l'aspetta e di ciò che Dio gli dona. A montanha do Nebo destaca-se do Planalto Transjordânico, 7 quilômetros a oeste de Madaba. Seu cume mais alto atinge os 800 metros. Os outros têm altitudes menores, mas nunca inferiores aos 700. O mais importante do ponto de vista histórico é aquele ocidental de Siaga. Aqui os primeiros cristãos fixaram a recordação do olhar de Moisés à terra prometida e da sua morte. Os textos dos antigos peregrinos fazem referência à montanha e ao memorial construído para o profeta. O testemunho mais antigo é da peregrina Egéria, que visitou a Terra Santa no início do século V. Ela diz que saiu de Jerusalém justamente para se dirigir ao Monte Nebo, na Arábia, pois a zona do outro lado do Jordão pertencia, naquele tempo, durante o Império Romano, à província chamada Província Arábia. Egéria saiu de Jerusalém, atravessou o Jordão, no lugar onde também os israelitas atravessaram o Rio Jordão para se dirigirem à Terra Prometida. Depois, do outro lado do Jordão, ela achou uma cidade que se chamava Lívias. E desse lugar, alguns presbíteros de Lívias, isto é, locais, acompanharam-na até o Monte Nebo. Fino al Monte Nebo. Salirono lungo la strada romana. Subiram pela estrada romana, que existe em parte ainda hoje. Dá para observar os milários da estrada romana, sendo que alguns foram transportados para o Museu do Monte Nebo, como testemunho dessa história. Come testimonianza di questa storia. Ao chegarem ao quinto milhário, conforme conta a peregrina, os presbíteros a convidaram a abandonar a estrada para descerem até os Ayun Musa, os mananciais de Moisés. Esses mananciais perpétuos, que ainda hoje, nos dias mais quentes, são um ponto de encontro para muitos habitantes desta zona, têm o nome do profeta, pois já desde a antiguidade eram identificados como a água que Moisés fez brotar da rocha para saciar a sede dos filhos de Israel. Desse lugar, Egéria começou a sua subida ao monte.
La salita era molto difficile e aspra, essa ci dice, ma alla fine arrivarono sulla cima A subida era muito difícil e áspera, diz ela para nós, mas por fim chegaram ao cume da montanha. Esse lugar chama-se hoje em árabe Ras Siaga, a cabeça de Siaga, pois é realmente uma ponta, não mais alta do que a paisagem circunstante, porém mais exposta para o vale. Circostante, ma più esposta verso la valle. Arrivata sulla sommità, Ao chegar ao cume, ela achou uma espécie de pequena igreja e dentro da igreja um púlpito como uma memória, como um lugar funerário, porém elevado, como um púlpito. Este lugar era a memória da visão de Moisés. Era il ricordo della visione di Mosè. Mais um testemunho de viagem é do bispo Pedro Ibérico, que conta para nós a lenda sobre o nascimento deste memorial. C'era un pastorello che pascolava le sue pecore sulla montagna. Havia um pastorzinho que pastoreava suas ovelhas na montanha e um santo velho com barba branca e vestidos magníficos aparece para ele. Eis aqui, esse é Moisés, e o pastorzinho percebe esse recado. Vá e diga para os habitantes que nesse lugar se construa uma igreja. O pastorzinho dirige-se então para os habitantes do vilarejo de Nebo, que fica no lado meridional da montanha. Existe ainda hoje o vestígio desse vilarejo bizantino, na mesma posição indicada na vida de Pedro Ibérico. Sulla medesima posizione che è indicata nella vita di Pietro Iberico. Per ricordarsi il posto dove aveva avuto... Para lembrar o lugar exato em que ele tivera a visão, o pastorzinho construíra uns montinhos de pedras. Desse modo, ele poderia encontrar novamente o lugar exato, ainda que a visão sumisse. Assim, os habitantes vieram com ele. A visão sumira, porém havia os montinhos de pedras. E esses serviram como sinal do lugar em que Moisés quis que se construísse sua igreja. Del luogo dove Mosè voleva che fosse costruita la sua chiesa. Questo luogo fa vedere come poi la tradizione cristiana sia stata... Esse lugar mostra como a tradição cristã foi coerente. Na Jordânia, a atual Jordânia, bem como na Terra Santa, ao longo de todos os séculos, pelas escavações arqueológicas, agora pelas obras que estão sendo feitas, estão vindo à luz novas evidências. Vê-se que os cristãos, entre altos e baixos, mantiveram sempre uma memória coerente e constante nesses lugares. E isso, além de autenticidade, também é sinal de enraizamento da tradição cristã nesta terra. Radicamento della tradizione cristiana in questa terra. Extraordinário testemunho de uma memória cristã do Antigo Testamento, caso quase único na Terra Santa, o lugar onde surgia o Memorial de Moisés, viveu histórias e faces diferentes ao longo dos séculos. Permanecem os vestígios disso na arqueologia. Troviamo all'interno della cella Tricora. Estamos dentro da cela Tricora, da Basílica do Memorial de Moisés, no Monte Nebo. Esse lugar é o lugar mais importante de toda a Basílica e, podemos dizer, o lugar originário de onde se desenvolveu depois, nos séculos seguintes, este importante ambiente religioso. Importante ambiente religioso. O Estúdio Bíblico Franciscano de Jerusalém, a Faculdade de Ciências Bíblicas e Arqueologia da Custódia da Terra Santa, começaram a trabalhar nesse sítio em 1933. Foram realizadas diversas expedições, até a mais recente guiada pelo padre Eugênio Aliata, diretor do Museu Arqueológico do Estúdio Bíblico, e pelos seus colaboradores. Il primitivo edificio si può datare ad un'epoca compresa. O edifício primitivo pode ser datado da época entre o primeiro século depois de Cristo e o quarto. Esses são os dados que os arqueólogos fizeram a hipótese ao longo dos anos. Uma datação muito ampla que abrange um leque de quase 3 séculos. Por isso, as investigações detiveram-se justamente nesse antigo edifício. Soffermate proprio su questo antico edificio.
Successivamente, nel mese di gennaio, siamo spostati dalla parte del Sintrono alla parte centrale della cella tricora. Posteriormente, no mês de janeiro, deslocamos-nos da parte do síncrono para a parte central da cela tricora, investigando essa tumba, que ainda continha uma caixinha com ossos humanos, muito provavelmente de um personagem importante, um expoente principal do clero, que cuidou da reconstrução da cela tricora. Del clero che si è occupato della ricostruzione della cella tricora. Ultimamente, no mês de abril de 2013, o interesse voltou-se para o primeiro edifício, o edifício mais antigo, talvez da época romana, que fica diante da cela tricora. Che si trova davanti alla cella tricora. No Monte Nebo há outras novidades que queremos mostrar a você. Na próxima semana vamos conhecer a Basílica que está sendo construída sobre este local. Até lá!